Olá, você que está chegando agora ou já nos acompanha tanto pela Rede Mundial de Computadores no www.tvindaiá.com.br como pelo democrático sinal aberto da TV da UHF, canal 26. A nossa TV Indaiá está no ar com o Papo Livre. Eu sou Jair Italiani e aqui comigo a Mariana Correia, ela que é diretora da escola Mundo Enem, curso pré-vestibular. Então, nós vamos entender agora o que é uma coisa, o que é outra, ou se as duas coisas são uma coisa só. Mariana, muito obrigado pela participação no programa. Bom dia, eu que agradeço. Eu quero saber mais sobre esse Mundo Enem. Achei muito interessante o nome, inclusive, Mundo Enem. O que faz o Mundo Enem? Ele trabalha só para o Enem ou trabalha também o curso pré-vestibular? O Mundo Enem, ele surgiu trabalhando só o Enem, tá? No primeiro momento, a gente focou muito no Enem, né, na prova. O Enem estava passando por uma transformação, que foi em 2009. O Enem ele passa a valer como um grande processo seletivo aí nacional. E num primeiro momento a gente trabalhava só preparando o aluno para o Enem, principalmente aluno da rede pública. Depois eu até explico por quê. Com o passar do tempo, nós fomos notando que havia necessidade de preparar o aluno para o Enem, né, e também para os vestibulares tradicionais. Porque alguns vestibulares como Unicamp, Unesp, USP, tinham um modelo de prova diferente do Enem e não utilizavam a nota do mesmo para o processo seletivo. Uhum. Hoje, como que a gente trabalha? Hoje nós temos as turmas focadas apenas para o Enem, que são as turmas do pré-Enem, que a gente chama, né? Então nós vamos abordar o conteúdo do Enem. E o pré-Enem mais pré-vestibular, que a gente aborda tanto as matérias do Enem, como a gente faz uma preparação especial, passada a prova do Enem, para os principais vestibulares. No caso, a Unesp, a Unicamp e a FUVEST, né? Tá. Que tem uma prova ainda um pouco diferenciada. Ah, entendi. E daí vocês também agora acabaram também criando o curso pré-vestibular. Isso, o pré-vestibulinho. Pré-vestibulinho? É, a gente tem o pré-vestibulinho também, que é do nono ano. Seria esse? Como é que é? O pré-vestibular ou o pré-vestibulinho? O pré-vestibular a gente já criou faz um tempo. Então, fala dos dois. Tá. O pré-vestibular a gente criou aproximadamente há 4 anos. Ele vem exatamente para preparar o aluno para esses vestibulares tradicionais. Tá? E nós criamos na mesma época o pré-vestibulinho, que é um curso que prepara os alunos do nono ano. Tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é pegar o aluno do nono ano, seja da rede pública, seja da rede particular, que queira entrar num colégio técnico de qualidade, né? E ele tem que fazer esse pré-vestibulinho. Tipo FIEC, tipo... Bento Quirino, Cutuca, Instituto Federal de Salto. E qual que é o legal desses colégios? São colégios fortes e que tem o peso de colégio público. Então, quando o aluno vai fazer o Enem lá na frente, ele participa como aluno da rede pública. Ou seja, ele fez um curso forte, um segundo ano, né, um ensino médio forte, e ele vai com um patamar, com status de aluno da rede pública. E por que isso é importante? Porque só o aluno da rede pública é que pode participar do ProUni, que são bolsas, né, integrais ou parciais para a faculdade, do sistema de cotas do SISU, né? Então isso é um diferencial? Porque hoje eu sempre brinco com alguns pais, né, até colegas assim que já têm filhos grandes, eu falo assim, a gente tem hoje lá uns 500, 600 reais para pagar a escola, agora 2 mil para pagar a faculdade ninguém tem por mês, né? Então é complicado. Então a gente viu nesse pré-vestibulinho um primeiro caminho, um primeiro meio, né, para que os pais consigam colocar os filhos num colégio público de alta qualidade, de alta performance, e depois a gente pega e prepara esse aluno também com o pré-vestibular e o pré-ENEM para a prova da faculdade, aí da vida deles, né? Entendi. É tão complicado. Por que você falou que o trabalho de vocês é focado por essa razão no ensino público, é isso? Isso, é. É por isso que vocês... A gente viu, o Mundo Enem, ele é assim, ele se preocupa, a gente sempre se preocupa muito com essa formação do aluno da rede pública, né? Por vários motivos. Primeiro, porque está na nossa natureza, né? A gente transferir um ensino de qualidade para os alunos, principalmente para aqueles que muitas vezes acabam não tendo. Não por culpa do professor, obviamente, mas por conta da estrutura. Então, o Enem, né, ele acaba trazendo esses benefícios para o aluno da rede pública, né? Muitas vezes o aluno da rede particular ele fica bravo, pô, isso daí não é justo, porque só o aluno da rede pública tem, e tem que ter uma questão envolvendo a renda também, né?
A gente sempre procurou ver isso de uma outra forma. A gente procurou ver que, assim, existe uma tentativa de equiparação de desigualdade, tá? Então, assim, ninguém está dando nada de mão beijada, o aluno tem que fazer uma prova. E esses alunos são alunos que jamais teriam a oportunidade de estudar. A gente tem um índice de aprovação de 80%, 90% muitas vezes, e a gente vê de alunos que, assim, jamais teriam a oportunidade de cursar uma faculdade. Certo. Não conseguiriam. Então, seriam pessoas que ficariam deixadas de lado. Então, nós nos preocupamos no primeiro momento, né? Nossa, vamos fazer um trabalho, vamos trazer esse aluno. É muito gratificante, é muito gostoso. Né? Você vê que o aluno, nossa, eu consigo aprender. E a gente, óbvio que a gente também tem alunos da rede particular que nos procuram, principalmente para se preparar para o Enem, que eles, né, graças a Deus a gente acabou virando referência aí nesse sentido. Inicialmente foi rede pública focando mesmo, ProUni e as vagas, né, do SISU. Porque realmente o que eu observo, que eu acho que isso é uma coisa interessante, essa tentativa de equiparar, dar uma chance de igualar o conhecimento, porque a gente sabe que o ensino público ele está cada dia mais deixando a desejar. Sim. E quem vai para uma escola particular, claro, quer o melhor, paga por isso e vai ter o filho, obviamente, na hora de disputar um vestibular, bombando, disputando lá em cima, numa condição muito mais privilegiada. Até um tempo atrás, a gente via, os primeiros lugares na USP, na Unicamp, eram só pessoas que vinham do ensino público, do ensino privado. Não tinha quase ninguém no ensino público, era um ou outro e na rebarba, assim, ou então naqueles cursos menos disputados. Hoje já não tem tanto isso, a gente observa um pouquinho mais dessa participação daqueles que não teriam acesso a esse tipo de universidade. Mas como é que você avalia, de um modo geral, essas reestruturações que está acontecendo agora na educação? Você acha que isso ajuda ou atrapalha? Olha, eu acho que assim, a gente conversa muito com os diretores das escolas públicas, com os coordenadores, professores, a gente vê um grande esforço deles, verdadeiramente, assim, um grande esforço deles para conseguir manter a escola com um mínimo de estrutura funcionando, sem estar sucateada, né, com professores presentes. Eu vejo que assim, o ensino público ele só vai melhorar a hora que valorizar o professor. Não, você pode fazer uma série de remanejamentos que, na minha opinião, eles vão maquiar, né? Ou tentar maquiar o problema, mas não vai. Porque o professor ele tem que ser bem remunerado. Eu tenho a impressão que é a alma do negócio. Ele é o coração, ele é o core do negócio, né? Sem o professor, para que existe escola? Então, a gente vê hoje, por exemplo, um déficit gritante de professores, por exemplo, de química, física, matemática na rede pública, e isso acaba ocasionando um problema gravíssimo. Nós visitamos escolas e a gente vê um esforço, né, como eu disse, geral da escola, procurando o professor que o aluno não tem, fica um semestre sem ter aula de química. Vai começar a ter aula de química em agosto. Porque uma santa alma resolveu ir lá e fazer um trabalho. Porque não tem. Né? Então, o professor ele tem que trabalhar uma jornada gritante, né, para conseguir ganhar um salário um pouco digno. Decente, né? Decente. Porque não é fácil. Então, eu acho que enquanto não valorizar o professor, enquanto eles não enxergarem o professor como coração disso tudo, não vai ter jeito. Eu tenho essa mesma sensação, essa mesma opinião. Eu vejo, por exemplo, o Adriano Sordilli, que é um querido amigo, uma pessoa que já esteve aqui no nosso programa. Ele é diretor de uma escola pública, uma escola num bairro complicado, e ele conseguiu fazer uma integração com a comunidade. A escola dele é uma das escolas que mais tem se despontado na região de Campinas. Ele é uma escola em Campinas, mas não por obra e graça do acaso, não. Porque é ele, os professores dele, os funcionários que tem ali, eles são aguerridos, são pessoas que trabalham muito, dão a alma para a escola pública. Então eu vejo um esforço muito grande de alguns profissionais dessa área de educação, mas deles, sem apoio nenhum do Estado. O Estado, ele está cada dia que passa, agora com essa reestruturação, na minha opinião, nada mais é do que uma forma de maquiar, como foi no governo Covas, que veio agora para o governo do Alckmin, para maquiar o problema, porque é tudo estatística, né? Você bota tudo, joga, e papel aceita tudo. Aí você vai ver na prática, isso é uma coisa muito complicada. Eu fico me perguntando assim, ao invés de fechar a escola, por que não traz mais aluno para a escola? Pois é. Né?
Então, o caminho Mas não aí tem que contratar professor, tem que então, gastar. Então, o caminho não é fechar a escola, o caminho é trazer o grande número de alunos que não frequentam escolas, etc., para dentro da escola. É muito complicado, né? A gente vê o tempo inteiro isso, são maquiagens o tempo inteiro, né? Eles criam artifícios administrativos, mas não educacionais. Porque se você fosse criar educacional, você tem que contratar professor e valorizar. E aí custa caro, Custa né? caro. Gente, eu estou conversando aqui com a Mariana Correia, ela é diretora da Escola Mundo Enem, nós estamos falando sobre educação, que eu acho que é um assunto que, mais do que eu e ela, você deve estar muito interessado. É uma coisa que mexe com todo mundo, porque se você não tem filho, você tem sobrinho, você tem neto, você tem amigos e por aí vai. Eu vou fazer um rápido intervalo, volto para bater mais um papo aqui com ela, não saia daí. Estamos de volta com o nosso Papo Livre. O Papo Livre é sobre educação. Eu estou aqui com a diretora da Escola Mundo Enem, a Mariana Correia, e nós estamos justamente falando sobre essa situação que o país se encontra, principalmente aqui no nosso estado de São Paulo, que se no estado de São Paulo, que é tido como um estado desenvolvido e desenvolvimentista, nós estamos aí com os políticos, os governantes, fazendo conta de chegar, fazendo rearranjo na estrutura atual, para não ter que investir em professor, investir na qualidade de educação, você imagina no Nordeste, né, no Norte, né, no estado do Sarney lá, como é que deve ser isso aí. Porque o estado não é da federação, é da família Sarney. Como é que não deve ser isso aí? Então, e aí vem aquela discussão se a pessoa não está usando, se esses governantes não acabam fazendo esse tipo de manobra para manter justamente a população num estado de subserviência, né? Que o cara fica dependendo de uma cesta básica, fica dependendo do apadrinhamento, né? Vira o curral eleitoral, e aí o que acontece? O sujeito vota no primeiro cidadão que aparecer lá, dá um saco de arroz, um saco de feijão para ele. Então ele não está preocupado em mudar o país no longo prazo, ele está preocupado em sobreviver. Então, eu vejo muito isso na cultura brasileira, na educação brasileira. E se em São Paulo está assim, eu imagino no Nordeste. Então, é uma coisa complicadíssima. Assim, não sei se... É um processo de degradação que vem vindo ao longo dos anos. Sim, né? Sim. É um processo que existe há mais de 30, 40 anos. Uma coisa que eu percebo hoje com os alunos, eu venho comentando muito isso de uns tempos para cá, é que os alunos, eles estão começando a ter essa noção, né? Então, exatamente isso. Não querem que a gente tenha educação para a gente ficar burro e não enxergar o que está acontecendo, né? Hoje eles têm muito acesso à informação, coisa que, por exemplo, na minha época não tinha. Nós não tínhamos internet para... Não tinha, né? Hoje tudo, se faça mal ou faça bem, está no Facebook, né? Então, e daí eu sempre falo para eles, vão checar a fonte, etc., mas eles têm acesso a essa informação, então as coisas ficam um pouco mais claras, um pouco mais tangíveis. Então, você percebe que eles querem mudar. Durante as aulas, eles têm, assim, uns debates políticos, ideológicos, né, muito fortes. Por outro lado, a gente vê que do mesmo jeito que é um processo de degradação que já vem há muito tempo, vai levar um tempo para ajustar, e a gente precisa querer ajustar. Né? Precisa querer e precisa começar. Sim. Porque, assim, a impressão que eu tenho é que é uma curva descendente, aí você tem que frear essa curva para ela estabilizar e começar a subir de novo. A gente está querendo colocar o pé no freio. Eu acho que não pisarem. Não. E olha como é interessante, eu tenho uma enteada de 14 anos, sabe quando com 14 anos eu me preocupava com política? Nunca, porque, primeiro que na minha época era a repressão militar, então na escola tinha educação moral e cívica, você não podia falar de política. Sim. E eu vejo o quanto que ela se envolve com política, quanto que ela discute de igual para igual com a mãe, comigo muitas vezes, e ela não concorda com as posições da mãe, porque a mãe vamos dizer assim, é pró-PT, pró-esquerda, mas do jeito que está não dá, porque mãe, isso não é possível, como é que você pode, como professora, pensar uma coisa dessa? Eu vejo essas discussões, eu acho muito salutares. E vejo, por exemplo, eu também atuo numa faculdade privada que basicamente os alunos sobrevivem do Enem, do ProUni, são
Sim. Que é outra caca que fizeram, na minha opinião, em vez do governo criar um programa, chamar todo o pessoal envolvido na educação, falar, olha, nós precisamos criar tantas vagas para lá, para cá, vaga disso, vaga daquilo outro, só que isso demanda tempo, fazer um planejamento e fazer o ProUni. O que eles fizeram? Chamaram os donos de faculdade privada e falaram, olha, eu tenho tantos bilhões para gastar, vocês façam um curso aí. E aí também houve uma malandragem muito grande nisso aí. Tem muitas escolas, muitas faculdades que sobrevivem desses não é ProUni, é do FIES, desculpe. Eu falei bobagem, do FIES. Em vez de liberar o FIES com critério, não, abriu a burra, chamou as cabras, abriu a horta e falou, toma conta para mim. Então, a única coisa que essas pessoas não estão preocupadas é com o resultado, com o comprometimento, com o nível dos alunos que ele está colocando no mercado. O negócio dele é receber o dinheiro do governo. Depois que o aluno assinou com a Caixa Federal, a história é outra. E aí eu observo que esses alunos não têm base para ir para o mercado. Por quê? Porque você nas provas e tudo mais, você percebe que, você fala, meu Deus, como é que essa pessoa veio parar aqui? E na faculdade escrevendo... Ou criança com 2 S's. E pessoa com cedilha. Entendeu? Sabe aquelas coisas? Eu vejo... esse problema do FIES, ele foi uma coisa assim, pegou muita gente de surpresa, né? Porque o FIES, ele era um programa que qualquer um podia participar. Exatamente. Independentemente da renda. Você precisa do financiamento, está aqui. Precisa do financiamento, está aqui. Então, e não precisava, né, nem ter nota muito alta no Enem, nada. Era um financiamento aberto. A gente vê um pouco, só para o pessoal entender, a gente vê uma diferença grande no ProUni. Porque o aluno ele tem que tirar uma nota, tem uma nota de corte, e assim, ele tem que estar enquadrado numa renda. Então, quem tem renda elevada não vai conseguir. Diferente do FIES que conseguiria e consegue, dependendo da nota que ele tira na prova. Mas não teve nenhum tipo de estruturação mesmo. E daí o que aconteceu? Corta-se as vagas do FIES. Né? Vamos diminuir a vaga do FIES. A gente tem algumas faculdades também que começam a ser questionadas sobre as bolsas, né, do ProUni. Mas assim, o governo, o que ele tem feito? O que ele tem feito? Ele tem procurado, então... utilizar agora o Enem para o aluno conseguir o FIES. Quer dizer, depois que a boiada passa, deixa a porteira aberta que quem sabe um boi ou outro volta. Porque esse está sendo o grande problema. Eles arrombaram a porteira, deixou a boiada passar, em vez de fazer um planejamento, na minha opinião, tinha que ter feito um planejamento. Tem muita gente boa na educação, no país inteiro, gente de excelente qualidade técnica, chamar essas pessoas, reunir, falar, olha, eu tenho tantos milhões para gastar e eu preciso para investir na educação e eu preciso distribuir isso para o país. Então, olha, no Nordeste precisamos formar tal mão de obra, no Sul tal, no Centro-Oeste tal, em São Paulo tal. E aí sim distribuir de acordo com a necessidade e tudo mais, com critério. Só que isso demanda muito tempo. E fiscalização, né? E como eles queriam ganhar a eleição, não dava tempo de fazer tudo isso. E foi uma coisa muito curiosa, né? Porque não ia se mexer em nada, passada a eleição, foram retirados o FIES. Dá com uma mão e tirou com a outra. A gente teve né, notícias aí de alunos que tiveram que largar a faculdade, por exemplo, de medicina, porque cortou a bolsa da pessoa. Então, o que aconteceu hoje? O FIES, ele passa, o Enem ele fica mais importante ainda, porque agora, para o aluno conseguir o FIES, ele precisa ir bem no Enem também. Então, assim, o cerco ele vai se fechando, né? Ele está se fechando. Eu acho que, assim, desde o início deveria ter sido visto isso, né? Porque teve gente que foi ali, investiu o sonho, fazia 2 anos que estava estudando e... E não só em medicina, na própria faculdade lá onde eu atuo, vários alunos que eu conheço, deixaram de concluir o curso, pararam no meio do caminho porque não tem dinheiro. E que embora sejam alunos que já venham com dificuldade, são alunos que estão buscando algo a mais para a vida deles, né? Então, assim, esses alunos muito se preparam mesmo. A gente vê lá na escola, nossa, tem aluno que trabalha o turno da noite, sai... vai direto para o cursinho para depois ir para casa dormir. Então, quer dizer, eu não sei se eu faria isso. Eu olho essas pessoas e eu falo, são pessoas que querem, né? Querem ter alguma coisa na vida, querem ser alguém, né? E, de repente, fica essa situação assim, será que eu vou continuar tendo o ano que vem? Na verdade, é uma falta de vergonha na cara, uma falta de qualquer coisa, né? Tá um descalabro total e eu fico
penalizado com isso, porque eu vejo pessoas com vontade, com pique para fazer e a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. É a história que o Brasil faz sempre o voo da galinha, né? De 2 em 2 anos ele tem uma política, porque você não consegue pensar o Brasil em longo prazo. Então, essas coisas como Mariana acontecem, essas coisas como a estruturação, a presidente chega a falar, não, isso não vai acontecer nem que a vaca tussa. Pô, todas as vacas do Iapoque ao Chuí tossiram porque está acontecendo tudo aquilo que ela disse que não ia. Quer dizer, a população continua sendo enganada e, como eu disse, o brasileiro é um povo cordato. Então, espero que um dia isso mude. Para a gente fechar, então, o Mundo Enem, ele tem unidades em Indaiatuba, Salto e Montemor. Indaiatuba, Salto, Montemor e estamos abrindo agora a unidade em Campinas. Ah, que legal, Isso. Campinas também. No Taquaral e no Morumbi. Morumbi. Isso, é próximo ao aeroporto, mais ou menos. Ah, tá para cá. Bacana. Quantos alunos vocês têm ao todo? A gente tem o curso virtual, é importante falar que eu não falei, a gente tem um curso virtual. EAD? Tem, e tem o curso presencial. Então, somando tudo, a gente deve estar na casa de uns 500 para mais. Quem quiser mais informações, como é que faz? Pode ligar para a gente, 3017 2097. 3017 2097. E pode acessar também o Facebook do Mundo Enem, que é Facebook/Novo Enem. Novo? Novo Enem. Novo Enem. Isso. Também pode passar lá, conversar, tomar uma água. E aqui em Indaiatuba fica onde? Fica na Rua Humaitá, 1274. Que altura? Próxima rodoviária. Próxima rodoviária, lá em cima. Antiga Teixeira Judite. Tá, bem pertinho da Judite. Tá legal. Mariana, muito obrigado pela participação. Foi um prazer conhecê-la, conhecer o Mundo Enem. Obrigada pela oportunidade. E volte outras vezes. A gente volta. A gente volta sim. Assim que sair o resultado, por exemplo, é um bom momento para você. Vamos marcar para conversar. Para a gente conversar, falar um pouco sobre como foi o Enem, sim, discutir a prova. Falar sobre o TRI, as dúvidas. Tá legal. Maravilha. Assim. Obrigado, Mariana. Obrigada. Você aí de casa, obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu fico por aqui. A gente se vê no próximo encontro. Até lá, fique com Deus. Muita paz.